Sabe, no nosso dia a dia, a gente é bombardeado por todo lado por coisas que disputam a nossa atenção, né? É o sucesso, os relacionamentos, a tecnologia. Mas e quando essas coisas, que são boas, acabam virando o centro de tudo? Hoje, a gente vai mergulhar num sermão que nos desafia a olhar bem para o trono do nosso coração e perguntar, afinal, quem é que está sentado lá? E essa nossa análise de hoje é toda baseada no primeiro sermão da série Cristo no Centro, do pastor Júnior. Essa mensagem, chamada Cristo no Centro em um Mundo de Ídolos, é o ponto de partida de uma jornada que busca responder exatamente a essa pergunta que a gente acabou de fazer. A ideia principal do sermão é super direta e poderosa. Se Cristo não for o centro, nada faz sentido. Mas quando Cristo é o centro, tudo encontra o seu lugar. Essa frase já define o que está em jogo aqui. A nossa busca por ordem e propósito na vida depende totalmente de quem ocupa essa posição central. Para a gente entender por que essa ideia é tão relevante hoje, o pastor Júnior começa fazendo um diagnóstico da nossa cultura, que ele chama de um mundo de misturas. O pastor Júnior aponta aqui um conflito fundamental. A nossa cultura adora uma mistura. Pega um pouco de fé aqui, um pouco de espiritualidade ali, faz um combo que parece confortável. Só que o evangelho, ele argumenta, não funciona assim. Pelo contrário, o evangelho exige algo radical: lealdade exclusiva. E olha só, essa exigência de exclusividade não é nenhuma novidade. Ela vem lá da base da fé, lá no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, desde o comecinho, a questão central sempre foi a lealdade total do coração. E, se aprofundando no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, o pastor Júnior mostra que a questão não é só sobre o que a gente faz, mas sobre o trono do nosso coração. A pergunta que esse texto nos força a fazer é: quem é que está reinando de verdade lá dentro? E essa busca pela resposta de quem reina lá dentro nos leva direto ao coração do alerta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 14, o perigo da idolatria. E o pastor chama essa seção de a fábrica de ídolos. Para explicar o que é a idolatria, o pastor Júnior usa uma analogia médica muito forte. Ele compara a idolatria a um problema de coração. É uma coisa silenciosa, profunda e extremamente perigosa. Isso reforça que o problema de verdade nunca é só o comportamento, mas o que está acontecendo lá no fundo, no coração. E essa ideia é reforçada por uma citação clássica de João Calvino, que ele usa no sermão: o coração humano é uma fábrica de ídolos. A conclusão disso é inevitável. A gente foi feito para adorar. Se não adorarmos a Deus, com certeza vamos encontrar outra coisa para colocar no lugar dele. Então, o que é um ídolo hoje em dia? O sermão traz uma definição que vai muito além de estátuas de ouro ou madeira. Um ídolo é qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, um sonho, uma carreira, uma ideia, que ocupa o lugar central no nosso coração, um lugar que pertence somente a Deus. E para isso não ficar só na teoria, o sermão traz exemplos bem práticos de ídolos modernos. Coisas como, por exemplo, o sucesso profissional, a necessidade de ter o controle de tudo, a busca sem fim por aceitação, ou até mesmo os nossos relacionamentos mais próximos. Qualquer uma dessas coisas pode, de mansinho, se tornar o centro da nossa vida. Para ajudar a gente a fazer um diagnóstico do nosso próprio coração, o pastor Júnior usa uma ilustração simplesmente genial. Ele começa com uma pergunta fácil: se o seu celular parasse de funcionar agora, nesse exato momento, quanto tempo você levaria para perceber? Agora compare essa resposta com a segunda pergunta: se Deus retirasse a presença dele da sua vida, quanto tempo você levaria para notar? A diferença de tempo entre essas duas respostas, segundo o pastor, revela de um jeito brutal onde é que a nossa dependência e o nosso afeto realmente estão. Depois desse diagnóstico, que pode até ser um pouco desconfortável, o sermão não nos abandona sem esperança. Pelo contrário, ele aponta para a solução poderosa que está lá em 1 Coríntios 10, nos versículos 16 a 18, a graça da comunhão. No centro dessa solução está uma palavrinha grega, koinonia. A gente traduz como comunhão, mas o significado dela é muito mais profundo. Fala de participação, de união, de um relacionamento íntimo e vivo com o próprio Cristo. E entender isso muda completamente a nossa visão da ceia do Senhor. Não é só um ritual para a gente lembrar de algo que aconteceu. Segundo o sermão, é um momento dinâmico em que a gente experimenta essa koinonia. Ao participar, o nosso coração é redirecionado dos ídolos para Cristo, que se torna de novo a nossa fonte de alegria e graça.
Para reforçar que essa comunhão com Cristo é uma coisa contínua, o sermão traz uma citação de Timothy Keller que diz: o Evangelho não é apenas o começo da vida cristã, é o centro dela. Ou seja, é a nossa fonte constante de poder para manter Cristo no trono do coração todos os dias. E isso nos leva à conclusão poderosa do sermão, que é baseada nos versículos 19 a 22. Se a comunhão com Cristo é a solução, então a lealdade dividida é impossível. Existe só um trono e um Senhor. No texto bíblico, o apóstolo Paulo usa uma imagem bem chocante. Ele contrasta o cálice do Senhor com o cálice dos demônios. A mensagem é clara: não dá para beber dos dois. A lealdade a Cristo e a participação com ídolos são coisas que não se misturam, são espiritualmente incompatíveis. O ponto final, então, é este: o coração humano só tem um trono. Não tem espaço para dois reis. Ou Cristo está governando, ou um ídolo está. Não existe um governo compartilhado. É um ou outro. E o sermão usa uma citação de John Stott para descrever a seriedade disso de um jeito inesquecível. A idolatria é o adultério espiritual do coração. Isso mostra que não se trata de um errinho qualquer, mas de uma quebra de aliança, uma infidelidade no nível mais profundo do nosso ser. Mas a mensagem não termina com um alerta pesado, e sim com uma promessa maravilhosa. Quando Cristo realmente ocupa o centro, os resultados são transformadores. O coração ansioso encontra descanso, a vida que parecia sem rumo encontra uma direção, e a comunidade que antes era dividida encontra unidade. E assim, a análise desse sermão nos traz de volta a pergunta inicial, mas agora com um peso muito maior. O que é que ocupa o centro da nossa vida? Essa não é uma pergunta para uma resposta rápida, mas sim uma reflexão contínua sobre as nossas prioridades, emoções e decisões que revelam quem ou o que realmente está no trono do coração.